Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Pod Capacita. Hoje, para bater um papo comigo, tenho um convidado muito importante para a área de saúde e para nós da área de análises clínicas, porque nós vamos falar sobre exames hormonais, o que o seu sangue revela sobre sua saúde. E muitas pessoas acham que endocrinologista não pede exame, ou se pede, não sabe interpretar. Engano, erraram. E para discutir esse papo aqui comigo, eu trouxe Dr. José Victor Rosa. Rosa, isso aí. O nome é marcante, mas na hora eu fiquei um pouquinho nervosa para falar. É que eu sofri bastante bullying na infância. Ah, foi? Então acho que eu fiquei com medo de falar. Ainda colocaram um rosinha aí do teu lado aí, ó. Mudou. Seja bem-vindo e muito obrigada por ter topado participar desse episódio com a gente. Obrigado. Doutor José, fala pra gente um pouquinho sua especialidade, né, para que todos entendam qual é o seu serviço hoje na endocrinologia. Tu tem uma clínica, pode ficar à vontade também para poder falar tudo direitinho sobre os seus pacientes, que eu sei que não são poucos e que não são pessoas desconhecidas, muitos conhecidos, né? E aí eu queria também que em seguida falasse pra gente qual é a importância do laboratório da análises clínicas com a endocrinologia. Legal. Sou José Victor, sou médico, sou especialista em endocrinologia e medicina do esporte. Eu também tenho certificação pela ACSM, que é a American College of Sports Medicine, que é a medicina esportiva nos Estados Unidos. E aí hoje a gente está aqui para falar justamente um pouco sobre exames laboratoriais, discutir essa parte aí da parte dos hormonais. Hoje eu tenho uma clínica na Barra da Tijuca, então o meu serviço é muito focado em saúde, longevidade, reposição hormonal, melhora de qualidade de vida, focar realmente em saúde, em devolver para o paciente o que ele vinha buscando há muito tempo com remédio e não conseguiu. E aí o meu trabalho é justamente fazer de dentro para fora, né? Organizar o organismo dele para que ele consiga se livrar de uma medicação ou de uma condição de saúde que ele não conseguia fazer um controle paliativo. Por exemplo, você tem uma dor que você toma um remédio de dor. E aí o meu trabalho é diferente de dar esse remédio de dor. Eu vou na causa dessa dor para que remova essa dor e você não precise mais do remédio de dor. Só como uma forma de exemplificar aí. E também a gente trabalha muito a questão estética, emagrecimento, ganho de massa muscular, que é bastante procurado também. Mas o meu foco hoje é bastante emagrecimento e longevidade, qualidade de vida. Pessoas que estão em processo de envelhecimento e querem rejuvenescer, querem ter mais qualidade de vida ali na última fase da vida mesmo, para poder aproveitar um pouco o que eles conquistaram ali ao longo do tempo. Em relação aos exames laboratoriais, assim, é de fundamental importância, de suma importância. Tanto é que eu separo a minha consulta em duas etapas. A primeira etapa, eu faço uma análise física da pessoa, onde entra o exame de bioimpedância. E depois eu separo só uma consulta para o paciente trazer e eu fazer análise de todos os exames ali que a gente faz. Geralmente eu peço numa base de 70 exames, tá? Uma média, dependendo de pessoa para pessoa. E aí essa segunda consulta, ela é reservada somente para a gente analisar cada parâmetro desse. E aí eu faço isso em conjunto com o paciente. Então eu tenho uma televisão onde eu coloco os exames para o paciente ver junto comigo e eu vou botando ponto a ponto ali para ele. Cada exame eu vou explicando para ele o que é aquele exame e aonde a gente precisa chegar com aquele exame para que ele tenha o que ele veio buscar. E aí nisso a gente anota tudo e no final a gente traça a conduta baseada no que a gente viu nos exames. Então eu sempre fiz isso porque eu entendo que muitas vezes o paciente chega no consultório ou ele recebe uma receita, mas ele não tem muito entendimento do que está sendo feito. Sim. Do que aconteceu. Às vezes ele sabe, o colesterol tal, tudo isso aqui, eu estou tomando remédio para isso, mas ele não tem um entendimento mais a fundo sobre aquilo ali. Então isso dificulta a aderência dele no tratamento. Ao passo que se ele entende como está a saúde dele hoje e os exames, é muito mais fácil dele aderir e fazer o que eu estou propondo para ele, para que a gente resolva o que tem ali de pendência. Entendi. E basicamente o meu trabalho ele é em cima de exames de sangue. Então assim, é de suma e fundamental importância. Tanto da parte de saúde, como eu falei, como da parte hormonal, quanto da parte metabólica, quanto da parte nutricional, onde a gente analisa vitaminas, minerais e tudo isso. Eu vi que você fala muito sobre a importância das 4 vitaminas, né? E eu vi você detalhando ela de forma muito exemplificada para que as pessoas que não entendessem de uma análise laboratorial entendessem do que você estivesse falando ali naquele momento. Perfeito. Você tem muita dificuldade quando você pega o seu paciente naquele momento com muita deficiência de vitamina e a reposição para esse caso? Sim, isso é uma dificuldade, assim. Geralmente, quando o paciente passa comigo numa primeira vez, essa reposição primária, ela acontece de forma injetável.
Porque a maioria, 99% das pessoas, elas chegam com uma grande deficiência daquele tipo de vitamina. Então eu faço especificamente aquela vitamina que está mais baixa, de forma injetável, com o objetivo de eu chegar no valor que eu quero no dia. E aí eu coloco uma suplementação oral com o objetivo de manutenção, para que aquele paciente não tenha uma queda dessa vitamina e necessite fazer uma nova aplicação. Então ele faz uma aplicação e mantém com a suplementação oral. E aí faz o acompanhamento novamente com base nos exames de sangue. Exatamente, que aí a gente vai decidir as doses que ele vai tomar para que aquele nível se sustente naquele valor suficiente, que é muito variável de pessoa para pessoa. Tem gente que fica bem com 5, tem gente que fica bem com 20, tem gente que fica bem com 30. Entendi. Então varia muito e a gente vê isso justamente no exame. Falou sobre colesterol, foi um exemplo que tu deu, né? Isso. Geralmente as pessoas vai ao laboratório, vê que o colesterol está alto e automaticamente já querem se medicar ao invés de se cuidarem. Qual a opção melhor para você nesse caso? No seu acompanhamento? Você entra com uma medicação, mesmo tendo baixo nível de... uma proporção muito baixa que dá para poder ser resolvida com alimentação e exercícios, ou você já entra logo com uma medicação? Olha, quando se trata de colesterol, tem um assunto bem legal da gente falar, até porque eu acho que na parte laboratorial mesmo tem algumas questões muito bacanas de a gente falar de colesterol. Mas assim, eu raramente uso remédio para tratar colesterol. Eu sou um pouco contra isso. Eu gosto bastante de colesterol, de falar sobre colesterol, mas dificilmente eu trato colesterol com remédio, porque eu entendo que o colesterol ele vem do seu estilo de vida, do que você está fazendo e da sua alimentação, do que você está ingerindo. Então não tem como eu querer que uma pílula vai resolver uma coisa que você está fazendo de errado. Eu preciso resolver o que você está fazendo de errado e não te dar uma pílula. Entendi. Então é nesse ponto que eu trabalho, que é justamente o que eu te falei do exemplo da dor. Eu não vou dar um remédio para dor, eu vou descobrir de onde está vindo a dor e vou tirar aquele problema dali, para que você não tenha que tomar esse remédio de dor. Agora, tem alguns casos que realmente são graves e são específicos que vão necessitar de fazer uso de medicação. Principalmente quando a gente bota também em questão a questão dos hormônios. Porque os hormônios anabólicos, androgênicos, eles vão ter uma alteração importante no perfil lipídico. Principalmente os hormônios que são feitos de forma oral, os 17 alfa-alquilados. Então, eles vão danificar bastante ali o perfil lipídico, vai bagunçar bastante, aumentar a LDL, diminuir a HDL. Então, é uma coisa problemática para a saúde do paciente. Então, às vezes, a gente precisa também trabalhar com remédio, sim, de farmácia, sintético. Mas também a gente tem várias alternativas aí da parte de suplementação, fitoterápicos, para fazer esse controle desse colesterol. Até o próprio ômega 3 é legal, tem vários fitoterápicos que a gente usa, que é o arroz vermelho também é legal, policosanol, extrato de bergamota, várias possibilidades que a gente tem para corrigir esse colesterol sem ter que realmente implementar ali uma medicação que pode vir a ter efeitos colaterais. Mas uma coisa mais importante que eu vejo no colesterol é a questão de interpretação. Apesar de eu não ser cardiologista, eu estudei bastante a fundo o colesterol, porque é uma problemática grande e assim, indiretamente, e às vezes não tão indiretamente, às vezes até diretamente atrapalha o meu trabalho. Por quê? Porque o meu trabalho com o hormônio, a maioria dos hormônios androgênicos que a gente produz, eles vêm do colesterol. Sim. Então, se o paciente toma um remédio para abaixar o colesterol, eu vou piorar o perfil hormonal dele. Porque a matéria-prima, a base para construir aquilo, está no colesterol. Então, eu pioro isso. E se o paciente está buscando longevidade, eu também pioro isso. Então, assim, em vários quesitos do que eu trabalho, o colesterol baixo vai me atrapalhar. Então, eu gosto do colesterol mais alto, porque o colesterol é bom. Só que o perfil desse colesterol tem que estar legal. Não é uma coisa, o colesterol alto, a torta é direita. Eu preciso analisar, e aí isso eu explico para o paciente na consulta. Eu falo, o seu colesterol está alto, mas o seu perfil é bom por isso, isso e isso. Ou o seu colesterol está alto, mas seu perfil é ruim por isso e isso. Por isso que a gente vai ter que fazer isso, vai ter que fazer isso, vai ter que fazer isso. E aí o paciente consegue entender e ter aderência ali naquele tipo de tratamento. E eu acho que a maior problemática, trazendo agora para o campo do laboratório, que aí você vai concordar comigo, é a questão da análise do LDL. Muitos médicos, eles se baseiam em prescrever remédio por causa do LDL. E a gente sabe que o LDL hoje, ele não é aferido no paciente. Ele é calculado baseado numa fórmula. Exato. Então, como que eu tenho uma conduta de prescrever uma medicação que pode danificar a saúde desse paciente ou melhorar, baseado num cálculo e não numa análise que eu estou fazendo? Então, eu acho isso muito problemático, que é uma coisa que a gente já tem lá fora. E fora isso, a gente tem 12 frações de LDL e a gente não mede nenhuma. A gente faz um cálculo, assim, base, assim, para você ter uma ideia, baseado no total, no triglicerídeo e no HDL.
Agora, os parâmetros que eu realmente utilizo para avaliar colesterol são justamente esses: triglicerídeo, HDL e colesterol total, porque são os 3 parâmetros que são realmente analisados no sangue do paciente e não são calculados baseado numa fórmula. São dosados, né? Exatamente. Eu não preciso da fórmula, eu vejo o que foi dosado e ali eu já consigo entender o que está bom e o que está ruim. É exatamente por isso que eu entrei nesse assunto, né? Porque quando você fala de colesterol, você vê que muitos acabam tomando essa iniciativa de tomar um medicamento ao invés de tratar de uma outra forma, exatamente por conta disso. E foi muito interessante isso, você ter falado sobre essa parte do cálculo, porque muitos não sabem. A maioria não sabe. Que seja calculado e não é uma dosagem realizada. Toda vez que eu tenho um paciente no consultório que ele toma remédio de colesterol e eu explico isso pra ele, cara, parece que ele viu, assim, uma mágica acontecer. Ele falou, caramba, não sabia que tinha isso. É porque é uma linhazinha assim pequena que tá escrito ali, cálculo. Eu falo assim, olha o método e aí, como é que foi analisado isso aqui. Sim. Aí tá lá, cálculo. Aí no de cima tá soro, método enzimático, calorimétrico. Aí o paciente entende que aquilo ali foi aferido no sangue dele. Sim. E o de baixo não. Então, assim, é como se caísse uma ficha de uma coisa que é óbvia, tá no papel, é só você ler. Mas é aquele negócio, é o cantinho do livro, é aquela vírgulazinha. A pequenininha aqui. Exatamente. Mas pro médico que vai tomar uma conduta para a saúde daquele paciente, ele precisa estar atento a isso. Sim. Uma outra coisa, assim, que eu acho ruim na questão laboratorial, não é que é ruim, mas assim, eu acho que deveria ser padronizado, as aferições, a medida. Nanograma, porque senão você pega um hormônio, ele tem uma aferição, nanograma. O outro tem outra. Então muda muito, você precisa converter um para outro para poder ficar no mesmo parâmetro, em vez de usar uma coisa padronizada que facilitaria a análise do exame. Sim. Falando também sobre, aproveitando que tu falou sobre a unidade, sobre o valor de referência. Muitos se baseiam pelo valor de referência. Sabemos que homem tem aquele valor de referência e mulher tem aquele valor de referência. E isso impacta muito. Como é que você vê isso como médico? Bastante. Assim, eu acho que o valor de referência ele serve como uma base para a gente que é médico, para tomar como um parâmetro ali para você ter uma ideia do mais ou menos de uma média do que é bom, do que é ruim. E aí você precisa trabalhar cada tipo de exame de acordo com o que você quer e o que o paciente está buscando. Mas assim, só para a gente concluir o que a gente estava falando anteriormente, eu não acho nem que seja uma culpa dos médicos em si. Sim. Porque eu entendo que nem todo mundo tem a oportunidade de fazer um trabalho igual. Porque, por exemplo, eu tenho um paciente, para ele sair com uma prescrição comigo hoje, ele passa 2 horas comigo. E a gente sabe que essa não é a realidade. Não é. Nem um pouco. Geralmente é 20 minutos, quando não é 10, quando não é 5. Que o cara olha o exame. Então, assim, o cara não vai ter trabalho de ver nanograma, não vai ter trabalho de ver qual o método que foi analisado. Então, isso é um luxo, vamos falar assim, que deveria ser obrigatório para todo mundo, mas eu sei que não é, porque o cara tem 30 pessoas para atender, então realmente é complicado, não é culpa do profissional, é porque o jeito que o sistema de saúde é feito é um pouco complicado para o atendimento médico. O médico precisa acelerar um pouco o passo, até porque tem um outro paciente que está esperando, ele está puto, está reclamando, então já gera uma pressão sobre o profissional, então tudo isso influencia bastante. Agora, na questão de referência, eu sempre trabalho com níveis ótimos que eu falo. O que seriam níveis ótimos? A gente colocar aquele exame que em si que está em questão, por exemplo, vou botar uma vitamina B12. Uma vitamina B12, geralmente o valor de referência dela é de 200 a 1.000, 900 e pouco. Então você vê, 200 a 1.000 é uma distância muito grande. Então você deixar em 200, se você deixar em 1.000, os dois estão normais, mas os dois estão muito distantes um do outro. Então o resultado vai ser muito diferente. Assim como para testosterona, assim como para todos os outros parâmetros laboratoriais. Então, eu vou sempre botar aquilo ali em níveis ótimos, de acordo com a situação daquele paciente. Tem paciente que vai precisar ter a B12 em 1.500, acima do valor de referência. Tem paciente que vai precisar ficar em 500, porque ele tem alguns problemas que ele não pode subir muito. Então, isso vai de acordo com cada pessoa, e aí é o que eu te falei, eu tomo esse valor como base, e alguns eu boto para cima, alguns eu boto no superior, alguns tem que ficar para baixo. Aí depende do paciente e do parâmetro que eu estou analisando. Por exemplo, cortisol, é um bom exemplo de que tem que ficar no meio. Eu não quero nem alto nem baixo. É um hormônio fundamental, mas ele não pode estar em excesso, mas ele também não pode estar em falta, porque ele dá energia. Então eu quero que ele esteja num parâmetro médio. Então eu vejo mais ou menos a média ali, pego... Geralmente a gente fala de quartil, né? A gente divide o valor de referência em 4 partes e a gente sempre quer que esteja em uma dessas partes, para ficar mais específico. Então se a gente pega um valor de referência de 0 a 1.000, eu queria, por exemplo, uma testosterona, eu quero que ela fique de 800 a 1.000. Então eu pego o último quartil. Na divisão dos 4, eu pego o último e quero que o paciente fique naquela faixa. Então é basicamente assim que eu faço. Entendi.
de verdade, não é realmente culpa dos médicos, eu concordo com você. Eu acho que essa padronização realmente tem que vir de dentro do laboratório. Sim. Por umas normas aí, né, que existe. Então, eu acho que seria importante mesmo isso ser padronizado. E o fato da emergência, por exemplo, é o que você falou, são atendimentos rápidos. Você não tem tempo de ter uma consulta de 2 horas com o paciente. E realmente é um luxo, né? Isso que hoje você proporciona para o seu paciente, mas eu te agradeço e até te parabenizo por isso, porque não é à toa, né, que Obrigado. muitos te conhecem profissionalmente, não só como outros profissionais que eu vejo que te procuram, mas como pacientes também. Obrigado. Né? Eu vejo muito isso acontecer. Fico feliz, é isso aí. Quando a gente vê que o trabalho está chegando longe é porque está dando certo. Com certeza. E, gente, para quem não conhece, a gente vai deixar aí o Instagram dele para que vocês possam entrar lá, né, doutor José Victor? Isso aí. Para poder estar acompanhando lá. Todo dia tem um Todo dia tem post, tem story, acompanhem lá, para vocês se motivarem sobre qualidade de vida, saúde, atividade física. Você vê que eu estou todo dia fazendo atividade física, dando exemplo da alimentação. Tudo que eu falo para meus pacientes fazer, eu faço. Tudo eu já testei, tudo eu já fiz. Então, assim, eu sou aquele cara que ensina pelo exemplo. Então, eu acho que é a melhor forma da gente ensinar, né? Verdade. Falar é muito fácil. Agora, quem tem boca fala o que quer, na verdade é essa. Pode falar qualquer coisa, né? É igual você chega, o cara, tem que fazer isso, mas, você não faz, eu vou fazer. Você falando que é importante, por que você não faz? Agora você quer que eu faça? Então, é difícil você ensinar dessa forma, né? Então, eu sou muito assim, então no meu Instagram é basicamente sobre isso. Muito post também sobre dica de vitamina, de coisas para suplementação. Fala muito de exame. Exato, de exame também, sobre várias coisas ali. Tudo de saúde, qualidade de vida, emagrecimento, vocês vão ver lá no meu Instagram, segue lá a rede social. Vai ser um prazer. Pessoal. Isso aí. Antes de a gente seguir, eu vou falar sobre uma parceria rapidinho que nós temos com uma empresa de contabilidade, cálculos e precisão. É uma empresa de contabilidade que também presta consultoria aos clientes. Quem tiver interesse, entre em contato. Não só a parte de contabilidade, mas também faz a parte de perícia. Também faz a parte de consultoria financeira. Então, fiquem à vontade. Estou deixando aqui o Instagram e fiquem à vontade para entrar em contato. Voltando aqui para o Dr. José Victor, a gente vai falar sobre a importância de um exame ele ser bem analisado. Você já explicou para a gente qual é a importância do exame de sangue dentro da endocrinologia. Agora, eu quero saber o seguinte, um exame incorreto, né, chega para você ali, e aí, qual é a sua iniciativa para isso? Porque a gente sabe que os valores críticos, muitas das vezes, para laboratório com ambulatório ou com clínicas, não tem um contato direto. A gente fala de hospital, a gente sabe que tem ali um valor crítico que chega ao médico em tempo imediato, rápido, mas quando a gente fala de clínica por fora ou ambulatório, a gente sabe que tem uma parte mais difícil esses resultados críticos chegarem. Até porque o laboratório é do hospital, né? Então eles já estão... É a mesma instituição, então é fácil a comunicação. É mais fácil, exatamente. Agora o médico é segmentado do laboratório. O laboratório é um laboratório e o médico tem vários ali. Então o laboratório presta serviço para vários médicos, né? Sim. Então é difícil essa comunicação realmente. Exatamente. E aí quando você percebe que tem algo de errado naquela análise, ou você não percebeu, vamos supor assim, entrou com uma medicação ou com um acompanhamento com um paciente e depois você viu que durante o seu acompanhamento aquele resultado não estava condizente. Como que isso pode impactar diretamente no paciente? Totalmente, né? Inclusive na questão da prescrição e do tratamento dele. Às vezes o fato de eu optar por suspender ou por aumentar ou por trocar alguma coisa do tratamento do paciente vai passar muito pela questão do exame laboratorial. Então, se esse resultado vem de forma errônea, às vezes eu vou fazer uma conduta que é desnecessária. Vou colocar uma coisa que não precisava, ou vou tirar uma coisa que não deveria ser tirada. Vou mudar uma dose que não deveria ser mudada. Às vezes um hormônio que eu acho que está baixo, ele está bom. E aí eu estou botando mais dose, está ficando extra. Então a saúde do paciente vai ficar sobrecarregada. Sendo que na minha visão e na do paciente, está tudo indo bem. Se ajustou, melhorou. Só que na verdade, pelo erro laboratorial, eu estou piorando. Eu estou botando a mais ou estou botando a menos. Ou estou desregulando, porque tem muito isso também. Sim. Às vezes, quando a gente fala de hormônios, principalmente, eu costumo falar como se fosse uma orquestra. Cada um tem o seu nível e o seu papel ali. Então, tudo tem que funcionar junto. Então, às vezes, você desregula bagunça tudo.
a música não sai. Fica uma loucura, só porque um mudou. Então, assim, vai mudar tudo, né? Tudo. Já teve um caso assim que aconteceu? Já teve. Já teve casos de paciente, por exemplo, um paciente fez uma administração de testosterona hoje, colheu um sangue amanhã e veio com uma testosterona baixa. Entendi. Então, assim, você fala, não é condizente. Nesses casos, assim, quando eu desconfio que tem algum erro, eu peço para o paciente repetir. Em vez de tomar alguma conduta ali na hora, claro, pode ser que tenha um erro que você não perceba, né? Óbvio, isso pode acontecer. Mas, geralmente, a gente desconfia de alguma coisa e pede para o paciente simplesmente repetir, para que a gente tire esse viés aí do erro. Ou trocar sem dúvida. Exatamente. Ou trocar o laboratório, se você achar que é do laboratório em si, ou repetir, às vezes, até no mesmo laboratório. Porque se for um problema na amostra, alguma coisa ali, né, que não leu direito, ou trocou, não sei. Enfim, e a gente faz dessa forma. Para que o paciente não tenha prejuízo e você consiga fazer uma boa conduta, ofereça um bom tratamento para ele. Até de um tempo mais rápido, né? Para não chegar a prejudicar tanto o paciente. Com certeza. Né? Porque... Com certeza. Então, nesses casos, eu prefiro nem mexer. E aí eu espero o exame novo chegar para mim aí sim fazer a nova alteração. Se veio igual, você não, realmente está certo. E aí você faz o que tem que fazer. Agora, veio diferente, aí você conversa com o paciente e vê o que vai ser feito. Já mostra a necessidade de uma recoleta, né? Exatamente, isso aí. Peço para recoletar. A gente falou ainda há pouco de valores críticos, né? Como a gente sabe, nós comentamos aqui que em um hospital é mais fácil. Tem acontecido esse valor crítico ter chegado até você em algum momento? Algum laboratório? Não precisamos especificar nada, porque eu sei que você deixa bem à vontade dos pacientes essa questão do laboratório. Mas... caso algo muito importante, muito crítico, que não possa esperar daqui a 5, 7 dias o paciente retornar até você, mas que precisa ser comunicado. Existe essa troca de informação? Olha, é difícil. Já teve essa troca de informação com alguns laboratórios, tá? Mas é poucos. A minoria, eu diria que 10%. A maioria não comunica nada. Entendi. Geralmente o exame sai lá e na hora que você olha, que você dá aquele susto ali e fala, isso aqui tá muito alterado, né? Mas, enfim... Mas alguns laboratórios já cheguei a receber comunicado. Por e-mail, geralmente, que eles mandam. Isso. Alteração do exame e tal, mandaram de alguns pacientes. Quando eu acho assim, quando esse resultado crítico ele vem pro médico, eu acho positivo. Sim. Agora, o problema eu acho quando eles vêm pro paciente. Que tem laboratórios que fazem isso. Às vezes tem um resultado crítico e eles passam isso pro paciente. Sim. Fala, isso veio muito alterado, você vai precisar recoletar. Que até o laboratório eu acho que pode ser que esteja errado. Então pede pro paciente recoletar. E às vezes vem alto de novo. Aí o paciente fica desesperado. E às vezes a consulta dele é daqui a uma semana. E é tipo assim, o cara tá 7 dias perdendo cabelo porque ele acha que ele tá morrendo. E na verdade era uma outra coisa, que não tem nada a ver. Vou te dar um exemplo, por exemplo, que é um exame que eu peço bastante, que acontece, já aconteceu isso várias vezes, que é CPK. Que é um exame para ver lesão muscular. Que é um exame que eu uso hoje para analisar o treino do paciente. Então eu falo para ele, pega o dia que você vai ter o melhor treino, que você acha que você treina melhor, no dia seguinte você colhe seu exame de sangue. E aí eu consigo ver se realmente esse treino foi bom, porque às vezes o cara tá falando que tá treinando bem, ele acha que ele tá treinando bem, mas no exame ali eu vejo que ele não tá treinando bem. Ele não tá gerando lesão suficiente para reconstruir massa muscular, para ter o resultado que ele tá buscando. E aí eu oriento ele uma nova forma dele fazer esse treinamento, procurando um outro profissional, ou trocando atividade, enfim. Mas eu acho isso importante, porque às vezes o paciente vai achar que ele tá, por exemplo, infartando. Sim. E aí o cara fica uma semana com isso na cabeça, achando que ele tá morrendo. E na verdade não tem nada a ver, foi porque ele treinou no dia anterior. Então assim, eu acho que pro médico eu acho muito positivo, até porque é o que você falou, às vezes a gente precisa ter uma conduta mais imediata e não pode esperar esse tempo do paciente vir até o seu consultório para você olhar o exame. E você precisa fazer alguma coisa na hora ou ligar para ele, vamos fazer isso e isso. Agora, pro paciente eu acho ruim, porque acaba gerando uma preocupação desnecessária, até porque o paciente não sabe interpretar aquilo ali. Não tá nem infartando, mas já infartou. Vai infartar por causa do resultado. Já ficou com medo. Viu o resultado, infartou. Exatamente. E acontece, né? Porque é o que você falou, desespera a pessoa. Claro. O paciente, ele não entende realmente, ele não sabe fazer essa interpretação. Exato. E aí você joga no Google, fala marcador de infarto. Porra. Não, e eu falo muito isso aqui, o chat GPT. A gente também. tem um doutor hoje, né? O chat Sim, GPT, não sou contra quem usa. Eu uso também em alguns momentos para poder corrigir alguns textos meus, que eu acho que todo mundo tem que usar mesmo, né? Que é uma ferramenta que chegou aí também para melhorar todo mundo. Agora, eu sou contra quem usa para certos tipos de coisa para fazer uma substituição. Como o médico, por exemplo, né? Eu não vou no médico porque eu vi no chat GPT que eu posso tomar um medicamento tal ou que o exame interpretou de uma forma que eu tô morrendo. E eu já vi muito isso. Esse seu acompanhamento que você faz de laboratorial. O paciente veio, hoje fez o exame
Você pediu, a pessoa entregou o resultado para você. Daqui a quanto tempo você vai fazer essa análise novamente para poder ver o que você passou está dando efeito ou não? Legal. Geralmente 60 dias. Entendi. Na via de regra, 60 dias, a não ser que tenha realmente alguma coisa que eu precise repetir com um tempo mais curto. Tem alguns pacientes que precisam, às vezes com 30 ou até com 15 dias. Às vezes é uma coisa de tireoide, que você precisa ajustar a dose, enfim, algumas coisas que precisam ser vistas antes, mas no geral ele faz de 60 a 60 dias. E aí eu faço uma análise mais completa nesse tempo, tá? O meu primeiro exame ele é mais completo e depois eu vou diminuindo. Eu começo nessa faixa, a primeira vez que o paciente passa comigo na faixa de 70 exames, só uma média, só para as pessoas terem uma ideia. E aí, nesses exames a cada 60 dias, fica na faixa de 40, 45, nessa faixa. Onde eu analiso mais o que está mais crítico, o que deu mais problema, para a gente ver se corrigiu, se não corrigiu, o que precisa fazer, aumentar, diminuir. Aí é basicamente isso. Eu vi que você tem falado nas suas redes sobre a questão de hormônios, né? Da reposição de hormônio, né? Legal. Você até chegou a comentar sobre o que o Jair Bolsonaro falou. Ah, sim. Né? O que eu sou bem realista também, eu concordo, né? Eu acho que é uma coisa adepta para todo mundo aí. Mas quais são os cuidados necessários que precisam ter? Para você fazer uma reposição? Sim. Então, quando a gente fala de reposição hormonal, a primeira coisa é ver se o paciente tem indicação, né? Porque muita gente chega querendo fazer reposição porque viu que o outro tá fazendo, que o outro falou que é bom, porque, pô, às vezes ele brigou com a mulher, tá com a libido baixa essa semana, mas porque eles estão brigados, aí o cara acha que precisa de testosterona. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. E, principalmente, o fato de que se você inicia uma reposição hormonal, a ideia é que você não pare. Sim. Então, provavelmente, você vai arrastar isso para ao longo da sua vida. E não suspender isso. Então, o paciente tem que ter isso em mente também. Porque tem gente que acha que vai fazer 2, 3 meses e vai melhorar e acabou. Não é um tratamento agudo, é uma reposição para a vida. Então, isso também tem que ser levado em consideração, porque você tem efeitos em relação à sua produção natural. Então, você acaba com a sua produção natural e você faz essa substituição por uma coisa externa. Por quê? Porque a sua produção natural ela está baixa, não está suficiente para você. Então você introduz o externo para suprir o que o seu corpo não está tendo necessidade de fazer. Só que quando você faz isso, esse pouco que você tinha, ele zera. E você fica só com o que está vindo de fora. Então o paciente tem que ter isso em mente também. Mas basicamente, além dessa questão de indicação, que eu acho que é uma das principais, é a questão de saúde realmente, né? Ver se o paciente permite, se os exames dele permitem, como eu falei. Tem alterações que vão acontecer em questão de perfil lipídico, então se é um paciente que já tem muita alteração de colesterol, provavelmente ele vai ter que ter mais cuidado nessa reposição, ela vai ter que ser feita de forma mais cuidadosa, não vai poder ser usado algumas coisas, ou você vai ter que fazer uma suplementação por trás, ou primeiro, tem paciente que eu preciso primeiro melhorar o estilo de vida dele para depois fazer esse tipo de trabalho. Então tudo isso vai ser levado em consideração, mas acho que principalmente indicação e o quadro de saúde dele atual. Isso são os principais fatores ali para você indicar a reposição hormonal. E tá tendo muita procura da bastante, parte do homem? Bastante, graças a Deus. Bom, né? Melhorou muito. Porque eu vejo, hoje em dia eu vejo muitos homens com queda de cabelo, né? E procurando muito hormônios adulterados, por serem mais baratos. Sim. Né? E não se preocupem em buscar um profissional para poder estar sendo orientado e sendo acompanhado. Chega, gente, nesse processo com você? Ah, com certeza, bastante. Muita gente já começou a usar por conta própria e depois de um tempo tem problema ou então entende que aquilo ali não está caminhando da forma que achava que iria caminhar e acabam procurando um profissional para poder ter realmente esse auxílio. E isso daí é muito crítico, porque você fazer uso de um hormônio que ele não tem controle de segurança sobre o que tem ali dentro em relação à contaminação, em relação à própria substância, a dosagem, se está na dosagem correta, se está subdosado, se está com uma dose a mais, ou às vezes até a adulteração do hormônio. Às vezes você está tomando uma testosterona que tem hormônio feminino dentro, ou você está tomando um outro hormônio que tem testosterona dentro, que seria prejudicial para uma mulher, por exemplo. Então tem todas essas questões e eles têm procurado mais do que no passado, assim. Cada dia que passa, as pessoas estão sendo mais conscientes sobre isso, até porque é uma coisa que melhora tanto a qualidade de vida do homem e da mulher, que agora as pessoas já estão eliminando um pouco esse preconceito. E acaba que esse usuário de hormônio sem acompanhamento, ele prejudica bastante o nosso trabalho. Porque ele é o cara que vai ter problema e ele é o cara que vai fazer o hormônio levar fama por esse problema. E não necessariamente culpa do hormônio. É porque o cara fez de forma indiscriminada, ou ele fez sem acompanhamento, ou ele fez da forma errada, ou ele usou o hormônio underground. E aí vai ser tudo colocado no mesmo saco. E aí tudo vai falar, não, mas é o hormônio que causou isso, é o hormônio que isso aqui, é o hormônio...
Mas, pô, como é que esse cara fez? Esse cara fumava, esse cara se alimentava bem, ele treinava. Que hormônio que ele estava usando? É do Paraguai, é da China, entendeu? Então, assim, isso tudo tem que ser levado em consideração e não só falar que é o hormônio. Hoje a gente tem muita segurança para trabalhar a reposição hormonal, tem muito estudo, principalmente com o que a gente tem hoje em dia de opção de farmácia, principalmente. É muito tranquilo de ser feito. Inclusive em relação a câncer, né? Tem muita gente que tem preconceito com reposição hormonal, acha que causa câncer ou que vai propiciar de você ter mais facilidade de desenvolver câncer, quando na verdade é o contrário, né? Então, o fato de você ter os hormônios equilibrados, ele melhora a sua condição de saúde em todos os aspectos. Prevenção de câncer, melhora açúcar, melhora colesterol, melhora tudo. Memória, cognição, massa muscular, composição corporal, disposição, sono, tudo isso. Então, assim, é uma coisa que abrange muita coisa. Então, depois tem aumentado também por isso. Porque como os homens estão passando a procurar, eles começam a comentar. Sim. Porque muda bastante a vida do cara. Então o outro também quer. Aí o outro quer, outro quer, outro quer, outro quer. Então vira uma coisa que eles já tá expandindo e as pessoas já estão com a consciência de que tem essa nova possibilidade terapêutica. Então cada vez mais eles têm procurado. Muitos relacionam o hormônio com engordar. Sim. E chega essa dúvida, porque assim, quando você fala de hormônio, as pessoas já falam assim, não, vou te dar um exemplo, um anticoncepcional. Ah, mas se eu tomar um anticoncepcional, eu vou engordar, né? Não, mas aí tem gente que não quer tomar anticoncepcional porque... E tem a taxativa de hormônio, é fato, a gente sabe disso. Tem uns que mais altos e outros mais fracos. E quando fala para a mulher da possibilidade de fazer essa introdução de hormônio, tem essa preocupação? Hoje em dia melhorou bastante. Tem mulher que já chega achando que o hormônio vai emagrecer. É mesmo? Já mudou muito o conceito. Por causa disso, porque tá se difundindo bastante e elas veem o resultado em outras mulheres. Sim. Então elas mudam bastante o conceito que elas tinham em relação a isso. Então algumas mulheres sim, eu falo, pô, mas eu não vou engordar. Isso tem bastante. Mas hoje em dia eu falaria metade. E as outras já acham que precisa do hormônio para ajudar no auxiliar no emagrecimento. E uma outra coisa que reforça isso é a questão da menopausa. Às vezes a mulher entra na menopausa e ela começa a engordar. Então ela acha que ela tem que repor hormônio para emagrecer. Então tem muito disso também. Então é uma coisa que a questão da menopausa fortalece essa... A automedicação tá top no Brasil. Não, isso é muito comum, né? Porque é o que eu tô falando. Aí acha, não procura saber, vai lá e faz, né? Não procura saber de onde tá vindo, se é da China, se é do Paraguai, não importa, né? Aí só quer ir lá e fazer. Você hoje tem uma equipe multidisciplinar que você montou, né? Sim. São pessoas que tem uma nutricionista, isso, né? E como é que você trabalha nessa parceria com ela? Seus pacientes, óbvio, passam por ela. Sim. Né? E qual é esse casamento perfeito aí entre vocês? Porque é um se comunicando com o outro. Com certeza. Na verdade, o trabalho da nutrição, ele tá totalmente atrelado ao meu trabalho, não? Então não tem como eu fugir da nutrição para oferecer o resultado que eu proponho para o paciente, porque tudo, tanto a questão da melhora dos exames, a saúde, ela vai vir da alimentação. Então, se eu não corrigir a alimentação, dificilmente eu consigo melhorar aquela pessoa. Então, eu preciso passar por esse ponto. E aí, essa comunicação é importante, porque o meu feedback para ela vai ser em relação ao que ela vai trabalhar na alimentação desse paciente. Então, por exemplo, tu querendo tratar uma doença autoimune, uma lúpus, ou enfim, uma tireoidite Hashimoto, eu vou precisar de uma alimentação mais específica para esse caso. Aquele paciente vai ter peculiaridades que outros pacientes não vão ter. Eu vou precisar trabalhar doses de vitaminas em forma mais alta. Vitamina D, por exemplo. Então, o fato de eu trabalhar a vitamina D mais alta, eu preciso mexer na dieta. Sim. Porque ela mexe na questão do cálcio. Então, se eu preciso deixar a dieta do paciente pobre em cálcio. Senão eu posso dar um problema de saúde para ele. Então, isso tudo tem que estar atrelado. Porque senão eu não consigo fazer o trabalho que eu faço. É o que eu falei, se o paciente não tem se eu não sei o que ele está fazendo de dieta, eu não posso fazer um tratamento desse. Porque eu corro um risco grande dele, de uma dieta normal, que ele ingira cálcio, dele ter um problema renal, dele desenvolver alguma outra condição. Então, não tem como. Um paciente, por exemplo, diabético, isso aí é legal também, que diabetes é uma outra coisa. Não acho que seja uma doença que a gente trata com remédio, é uma doença que a gente tem que tratar com alimentação. O açúcar, ele vem da alimentação. Então, não tem como eu fugir disso. O remédio, ele vai auxiliar, ele vai ser importante? Vai. Mas ele não resolve a diabetes. O que resolve a diabetes é o que você coloca para dentro. Então, eu tenho que trabalhar com o nutricionista essa alimentação. E o paciente precisa aprender a se alimentar para ele poder se livrar do remédio. Enquanto ele não sabe se alimentar, ele vai estar com o remédio, porque o açúcar dele tem que ficar controlado. Depois que ele aprendeu, o açúcar dele regularizou, ele pode se livrar do remédio.
Sim. Então, esse processo de aprendizado, de reeducação alimentar, é o que vai gerar para o paciente o conforto de, no futuro, ele não depender de mim. Entendi. Ele conseguir viver a vida dele de forma com mais autonomia, dele ter um intervalo de consulta maior, dele não precisar ficar frequentando ali toda hora, dele já tá bem, já tá com seus objetivos, tá se sentindo bem, já resolveu o problema dele, já sabe se alimentar. Sim. Então ele vai passar ali de tempos em tempos para ver a saúde, ver os parâmetros, tá tudo ok, a suplementação, mas não é aquela coisa que ele vai ficar mais livre, vai ter mais liberdade para poder... Eu acho que ensinar eles também o que é o açúcar, né? Exato. Porque tem gente que acha que não pode comer doce, mas pode comer muitas frutas. Sim, sim. Né? E não entende que o carboidrato também é uma forma de açúcar. Entendeu? Então, salgado, né? É difícil você entender que o salgado é açúcar. Acha que é sal. Né? Mas assim, eu acho que essa questão que tu falou agora é importante, porque realmente é o casamento, né? Não tem como você trabalhar e não depender da parte nutricional. O meu trabalho, ele passa por algumas áreas. Uma delas é a nutrição, a outra é a medicina, que é a parte que eu faço, e a outra é a parte de educação física, que é a parte do treinamento, que o paciente vai fazer na prática. Porque, igual eu te falei, não adianta eu querer... O cara tá... Por exemplo, a mulher na menopausa, ela tá com os hormônios ruins, ela não tem uma dieta adequada. E aí eu ajusto a dieta dela, boto ela para comer certo, boto ela, faço uma reposição hormonal, coloco a parte nutricional dela toda, suplemento vitaminas, minerais, deixo tudo bom. Agora, eu preciso tratar, por exemplo, uma osteopenia, tá com o osso fraco, ou preciso tratar uma sarcopenia, que é a baixa massa muscular. Preciso fazer com que ela ganhe massa muscular. Se ela não estiver fazendo isso na academia, de forma correta, o meu trabalho foi todo por água abaixo. Sim. Então eu preciso também da parte da educação física. Porque se o educador físico não tiver em conjunto com o que eu tô fazendo, não vai dar certo. Não vai dar certo o trabalho. Porque, por exemplo, imagina esse paciente que precisa ganhar massa muscular e precisa melhorar a massa óssea. Ele tá fazendo um treino que ele fica 3 minutos na esteira, faz um exercício. 3 minutos na esteira, faz outro exercício. 3 minutos na esteira, faz outro exercício. Isso não é um treino que vai me gerar hipertrofia. Isso não é um treino que vai me gerar aumento de massa magra, nem melhorar a massa óssea. É bom para a saúde? Com certeza. Tá fazendo uma atividade física, é excelente. Mas não tá indo de acordo com o objetivo que eu propus para ele. E ele não vai ter o resultado compatível com isso. Porque o que eu tô fazendo é sinalizar, através dos hormônios, os hormônios vão sinalizar para construir massa magra, e eu ofereço a matéria-prima, que é a parte nutricional, que ele está comendo. Então ele tem os blocos para construir esse músculo. Agora, se ele não dizer para o corpo dele que ele precisa usar esse hormônio e essa comida para construir músculo, e como que ele diz isso? Através do que ele está fazendo fora do treinamento, ou seja, eu gero uma sobrecarga, eu aumento a carga sobre essa musculatura, então eu mando uma mensagem para o meu corpo que ele precisa construir ela mais forte. Eu já estou com o hormônio adequado, eu já tenho a parte nutricional, eu vou construir músculo. Agora, se eu não fiz esse exercício, eu não vou construir músculo. Eu vou fazer outras funções. Eu posso melhorar a pele, eu posso melhorar o cabelo, eu posso fazer várias outras coisas. Celulite, retenção de líquido. Agora, dificilmente eu vou ganhar massa magra e vou corrigir essa condição de saúde, que é um osso fraco, fazendo um treinamento desse. Então, passa por esses pontos. E alguns pacientes que têm um problema maior em relacionamento com a comida, eles têm mais dificuldade, que aí eu acho que vai além do nutricionista. Eu trouxe agora uma psicóloga para trabalhar com esses pacientes também. Então, essas 4 áreas ali estão integradas para oferecer o resultado para o paciente, e a área da psicologia entra quando a gente julga necessário ali colocar para alguns casos específicos. Tem um acompanhamento completo, né? Exatamente. Com o educador físico, muitas vezes eu faço uma comunicação via WhatsApp, ou falo até com o próprio paciente, falo, ó, sugere a ele de você fazer um treino assim, fala com ele que a gente está com esse objetivo, pede a ele um treino para isso, e aí o paciente conversa com o profissional e coloca as sugestões. Mas eu também tenho um educador físico que eu indico dele, que é o que monta os treinos para os pacientes também. Então a gente também faz esse trabalho. Essa parceria, justamente para deixar tudo fechado, entendeu? Porque eu preciso olhar isso. Tem nem como mentir. Inevitavelmente, né? entendeu? Tem nem como chegar e falar assim, eu fiz, mas não fiz. Então, mas é isso por isso que eu te falei, que é difícil eu fazer isso em 20 minutos. Pô, como é que eu vou passar por nutrição, psicologia, medicina e educação física em 20 minutos? Sendo que eu tenho exame de bioimpedância para analisar, exame de sangue, 70 exames para analisar e explicar isso para o paciente. Sim. Então não tem como, não dá para ser rápido. Demora. Eu preciso ver a rotina dele, o que ele está fazendo, como é que ele se alimenta, que horas que ele treina, se ele está treinando, de que forma ele está fazendo isso, em jejum, não é? Então isso tudo eu vou modificando a rotina dele para ele ter o resultado que ele busca.
Sim. Passa mais pela rotina também, né? Uhum. Porque não é só prescrever. O papel do médico sempre foi muito prescrição. Uhum. E hoje o que eu faço é muito além disso. Sim. Eu oriento ele a atividade física que ele precisa fazer. Porque eu te falei, senão ele acha que eu não ofereci o resultado que ele veio buscar. Uhum. Quando na verdade não é culpa minha, é culpa do que ele estava fazendo fora. Uhum. Só que meu papel também é mostrar para ele que aquilo ali tá errado. Uhum. Porque senão ele não consegue enxergar. Dá um acompanhamento. Exato, né? exatamente. Isso é bacana, porque foi até que eu comentei aqui no episódio passado que eu tenho minha mãe, por exemplo, que toda vez que a gente falava, vamos fazer uma dieta, ela, não, eu entro em depressão. E é isso. O fato de você ter uma psicóloga dentro da tua equipe é que você já trata aquilo ali, aquele problema ali junto, porque as pessoas às vezes podem sair do seu consultório assim, nossa, eu vou ter que fazer isso tudo de dieta, né? E não, vou entrar em depressão. A pessoa nem tenta. Sim, sim. Mas já tá ali se acusando, já dizendo que já tá com uma depressão por conta da dieta. Sim. Né? Então isso é muito bacana porque a gente faz esse acompanhamento, vocês, né, fazem esse acompanhamento e é importante. Claro. Né? Tem algo de muita importância assim que você quer falar para os seus pacientes, para aqueles ainda que não te acharam, mas que agora vão te achar? Fica à vontade. Acho que assim, quando a gente busca saúde e qualidade de vida, a gente está fazendo meio que uma poupança de saúde realmente para o futuro, né? Então, às vezes a gente fica muito preocupado com o dinheiro, trabalho e se esquece um pouco da nossa saúde. E tem aquela velha frase, velho ditado que é muito verdade, né? A gente fica a vida toda deixando a saúde de lado para construir um grande patrimônio. Depois a gente tem que abrir mão de todo esse patrimônio que a gente construiu ao longo da vida toda para tentar comprar a saúde que a gente deixou de lado durante todo esse tempo. Sim. Só que a saúde a gente não consegue comprar. Patrimônio a gente constrói, agora a saúde não. E outra coisa que, quando o paciente faz um tratamento desse, ele melhora tanto o desempenho dele no dia a dia que, naturalmente, ele passa a ter mais desenvolvimento no trabalho, ele passa a ganhar mais, ele passa a desenvolver mais, ou entregar mais, ou ser mais eficiente, mais rápido. Uhum. Então, isso dá um resultado para ele diário. Então, é uma coisa que é praticamente imediata. Então, a pessoa melhora. Uhum. Melhora no trabalho, às vezes é promovido. Então, por quê? Porque ela tem mais atenção, ela tem mais memória, ela tá mais ativa, ela não tem preguiça, ela é mais proativa. O cara ia pedir para fazer, já tá feito. Uhum. Então, tem toda essa questão. Então, é isso que eu falo para as pessoas, invista na sua saúde, porque se a gente não tem a visão do futuro, a gente vai abrir mão do nosso futuro por causa de coisas que a gente não fez agora. E a gente já tá finalizando. Né? Foi rápido. Foi rapidinho. Sempre passa muito rápido, porque a gente começa a conversar, né? Ainda mais quando a gente fala de um assunto que a gente gosta. É verdade. Né? Então a gente acaba vendo, passando e nem a gente não vê a hora passar. Mas todo participante ganha um brindezinho do Pod Capacita, que é uma parceria muito bacana que eu tenho, que é com a Creative. Eles fazem todas as lembrancinhas dos participantes. Era o roxinho, agora é o douradinho, né? Fiquei apaixonada pelo dourado. Legal, e quero te dar de coração, tá, por ter participado e aceitado esse papo com a gente aí. Muito obrigado, lindo. Vou botar lá no consultório. Isso aí, faz um vídeo, né, pra colocar lá e marca o Pod Capacita. Legal. Porque é uma parceria muito importante e muito bacana que eu gosto muito de ter essa parceria com eles. E somente te agradecer por ter aceitado. Espero ter outras oportunidades, porque eu já vi lá que tem vários assuntos pra gente abordar. Ixi, tem muita coisa. A gente nem falou dos exames em si. Pois é, acabou que a gente em cada exame. Cada vitamina. Pois é. Eu acho que principais exames de saúde. Já tive até uma ideia aqui, entendeu? Vou deixar pra te falar depois. Porque eu acho que isso que nós falamos aqui é interessante. Eu acho que é o que o pessoal, a galera do Pod Capacita quer, né? E eles estão acompanhando, porque a gente não está falando somente para as pessoas da área, mas muitas pessoas leigas vêm até ao canal para poder assistir. É o que eu tenho visto. E isso é muito bacana, porque a gente precisa abordar de tudo um pouco. Saúde importa, né? E como nós falamos da nutrição no episódio passado, viemos com você agora. Então, assim, foi um assunto que casou. Legal. Né? E para mim foi muito importante. Eu acho que na próxima a gente tem que voltar para falar detalhadamente de cada um de suas importâncias. Eu acho que vale a pena. Bacana, vamos sim.
Tá? Fazer um ponto a ponto ali, alguns Ponto a principais. ponto. Falar um pouco sobre cada um, né? Por que eu peço e tal. Sim, Tem algumas exatamente. coisas legais que a galera não conhece aí, que só quem passa comigo que tem a oportunidade de conhecer. Sim, E exatamente. poucos médicos pedem, assim, são exames mais específicos. Não, nem pedem às vezes. Nem pedem, exatamente. Entendeu? Por isso que eu acho que a gente tem que abordar Sem de dúvida. uma forma mais ampla, né? E, assim, deixando pro pessoal aí, né, várias indicativas pós-carnaval, Isso aí, exatamente. que comemos. Depois do... Todo mundo fala, o ano começa depois do carnaval, né? Então Pois tá na hora é. de começar aí. Ó. Tá vendo? Cuidar da sua saúde, emagrecer, qualidade de vida, isso aí. Verdade, tem que aproveitar a situação. Com certeza. Então, doutor José Victor, muito obrigada. Imagina, eu que Muito agradeço o convite. grata, de verdade. E, pessoal, acompanhem, compartilhem, sigam aí. Sigam não, né? Se inscrevam no canal e curtam bastante o nosso bate-papo. Foi feito para vocês. E até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.